Saúde e paz, boa tarde para todos, boa noite já, não é? Hoje nós estamos dando início a uma outra roda de conversa pela USE Intermunicipal de Ourinhos, né? Órgão local da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e dessa feita, o tema, o assunto do qual nós estaremos tratando aqui é sobre militância político-ideológica no movimento espírita brasileiro, né? Convidamos para participar conosco, para coordenar, fazer uma exposição, uma apresentação, ser um provocador eventual até dos questionamentos, da condução das nossas ideias, das nossas opiniões, o companheiro nosso, Allan Kardec Pita Veloso. Ele é companheiro dirigente da USE Intermunicipal e Regional, da Baixada Santista e Vale do Ribeira. É um companheiro nosso que vem de militância já há bastante tempo na doutrina espírita, com um conhecimento bastante do espiritismo, não é? É de berço espírita, não sem razão o nome, não é? Dele, Allan Kardec, e nós vamos contar com a colaboração dele na condução desse nosso trabalho. A todos o nosso desejo de uma boa experiência nessa nossa roda de conversa. Só dizendo ainda, né, para não trazer nenhum tipo de qualquer tipo de pré-conceito, né, ou prevenção, né, que não é nada conclusivo, não é nada determinativo, não é nada assim que a gente vai estar conversando com a tendência, com a vontade, com o desejo de que castre algum posicionamento particular, pessoal, individual. Porque isso depende de cada espírito, do entendimento de cada um, não é? Então, não há nenhum tipo de condução, não é? Na conduta e no pensamento das pessoas que da nossa roda de conversa participam. Somos todos livres pensadores com as responsabilidades das nossas decisões. Não estamos fazendo campanha, né? Allan Kardec, meu amigo, meu irmão, a sala é sua. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Eu acho que é uma oportunidade de estar falando com os amigos, conhecendo alguns novos amigos, né? Alguns a gente deve se encontrar nas reuniões da USE, no CDE, nos eventos que a USE promove, mas outros a gente está fazendo contato pela primeira vez. Então, dá uma boa noite a todos os que estão aqui conosco, participando, saudar a todos os espíritas aí de Ourinhos e região, porque é uma região grande, que tem trabalho antigo. Eu estive falando com o Guaraci, meu avô passou por aí há muitos anos, há mais de 60 anos atrás, quando fazia a jornada dele para o norte do Paraná, em São Olímpia. Então, a gente tem esse carinho especial aí por N razões. E os amigos, que a gente tem, o Guaraci já é um antigo companheiro, não vou falar velho companheiro, mas um antigo companheiro de uso, de trabalho. É muito bacana, eu agradeço o convite, quero saudar a todos e estamos prontos aí para esta roda de conversa, Guaraci. Então, Allan Kardec, você fica à vontade para fazer uma apresentação, uma exposição, Tá. né? E a gente, em cima do que você vai colocar, a gente poderá explorar com questionamentos e nós outros também, participantes da mesa, colocar posições, opiniões, ideias, né? Sempre com muito respeito, com muita coerência doutrinária, porque tendo coerência doutrinária terá que se ter respeito. Né? Então, Alan, à vontade, filho. Tá certo, Guara. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui pelo PowerPoint
E se vocês quiserem me interromper durante a apresentação, pode. A minha ideia é fazer uma apresentação depois e respondendo ao final perguntas, né? Respondendo dentro da minha leitura, claro, sobre o tema. Como o Guaraci falou, não é um tema conclusivo, ninguém aqui está deliberando, ninguém está fechando nada, apenas uma leitura como eu vejo a doutrina espírita, como eu vejo o tema. Porque esse é um tema que incendeia, esse é um tema que pega fogo. E eu vou falar um pouco sobre isso na nossa apresentação aí, durante a nossa apresentação. Mas se alguém também quiser interromper a fala durante a exposição dos slides, também podemos parar ali, explicar um item ou outro. Então, estou inteiramente aberto, não necessariamente tenha que esperar até o fim da minha apresentação. Então, pretendo fazer uma apresentação talvez de uns 30, 40, 50 minutos, mas a gente pode interagir durante ela também. Tá? Se não, a gente parar ao final a interação, mas fica aberto, então, essa possibilidade. Então, vou tentar entrar aqui na apresentação. Vamos ver se vai dar certo. Está aparecendo já? Já. Tá. Então, esse tema, militância política e ideológica no movimento espírita brasileiro. Por que isso tem tem tomado uma proporção maior? Então, eu vou dizer que esse é um tema meio que tabu no movimento espírita. Então, esse tema é tabu, a gente vê que existe realmente um tabu em relação a algumas pessoas não querem nem conversar um errinho aqui de português, não dá para mim corrigir agora. Mas eu coloquei esse quadro apenas para a gente perceber que diversas pessoas estão fazendo. Nós temos aqui a nossa roda de conversa. Mas existe um grupo que é coordenado pela Júlia, que discute o tema sobre espiritismo e política, até questão de espíritas na política. Existem diversos grupos em campos diferentes. Uns são mais vinculados ao campo da esquerda, outros mais vinculados ao campo da direita, outros sem vinculação com campo algum. Mas as pessoas, às vezes, têm dificuldades de discutir sobre o tema. Muitas casas, muitos espíritas falam política, né? Falam com uma preocupação, com um medo, é um tabu. Né? Assim como o tema de sexualidade, né? Às vezes a gente percebe que tem gente que tem dificuldade de falar sobre sexualidade. E outros temas que também, né, a gente não domina ou que as pessoas não dominam. Mas eu só quero dizer que no tema de política e espiritismo, nós já apresentamos esse tema no 17º Congresso Estadual de Espiritismo em Atibaia. Nós fizemos uma sala, era uma sala de uma roda, eram rodas, mas era uma sala de debates, onde nós fizemos, no próprio Congresso da USE, uma sala em que discutia a questão da política e o espiritismo. E essa sala foi coordenada pelo Haroldo Dutra Dias, mas teve como expositores a mim, Allan Kardec, Pita Veloso, e o Francisco Gavilan, que é um advogado também, que fez uma exposição sobre o tema. E depois nós três respondemos as questões que vinham do público. Foi a sala com mais pessoas, olha que interessante, mais pessoas, não sei se talvez pelo fato de estar o Haroldo Dutra Dias, não sei, mas eu acho que a questão do tema também chamou bastante atenção. E nós tivemos a oportunidade de ter uma avaliação muito boa dos 230 participantes da sala. Eram diversas salas, acho que eram 6 salas.
mas muita gente quis participar e não conseguiu. Então, é um tema que chama atenção. É um tema que chama atenção. Senão, não seria tão procurado como foi. E as pessoas, algumas pessoas, agora, se vinham para a gente e falavam assim, olha, eu duvido, você vai falar sobre isso nas prévias, nós fizemos uma prévia em Santos sobre o mesmo tema para o 17º Congresso, e as pessoas falaram, vocês vão... Teve gente que veio do Guarujá, achei muita graça, ela falou, vim do Guarujá para saber se vocês conseguem fazer esse tema sem brigar. E nós fizemos a prévia, né, que era num centro espírita de Santos, e não houve briga nenhuma. Então, não teve briga, porque nós não falamos de partidos nem de candidatos, nem a favor do candidato A nem do B. Nós falamos dos fundamentos espíritas com a política, porque a gente pretende estar discutindo isso agora. Então, fiz esse preâmbulo para saber que, embora seja, às vezes, um tema que as pessoas têm um tabu, receio, muita gente discute esse tema, sim, à luz da doutrina espírita. Agora, esse tema, né, qual a razão da gente estar falando? Eu acredito até que o Guaraci me convidou em cima de um trabalho que nós também estamos fazendo aqui na Baixada. Existe um grupo que foi feito, acho que se me falha a memória, o ano passado, em 2021, para que se pudesse selecionar os temas que deveriam ser debatidos no CDE por todos os representantes no Conselho Deliberativo Estadual da USE. Então, esse grupo selecionou 14 temas, discutiram lá, de 14 virou 6, escolheram 6, de 6 encaixaram 2 num, e um dos temas é esse tema de militância política e ideológica no movimento espírita brasileiro, por conta dessa situação que nós vivemos hoje. Nós vivemos um clima no Brasil, talvez no mundo, mas no Brasil em especial, de politização, de polarização, e os espíritas não ficam fora disso. Tem gente, não, mas isso aí não é verdade. Os espíritas entram nessa polarização, tomam partido, raros, um número até pequeno daqueles que não se posicionam, às vezes não se posicionam publicamente, mas no seu âmbito de amigos, eles se posicionam, e alguns até brigam por conta da política. Eu até, agora, assim, eu gosto até de brincar com as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas mais vinculadas, né, com mais calor para falar sobre política, mais calor para falar sobre seu candidato, sua liderança preferida, do que de Jesus e Kardec. Eu nunca vi ninguém brigar por conta de Jesus e Kardec. Espírito, estou falando. Agora, espírita brigando na política, eu já vi um monte. Então, eu acho até graça nisso. Mas isso faz parte da criatura humana. Nós somos espíritos em evolução. Então, a razão da gente estar aqui é porque este grupo, entendeu que deveríamos estar discutindo esses temas junto com as regionais, com as USEs regionais, as USEs intermunicipais e os centros espíritas, para que a gente pudesse, até quando for discutir isso no CDE, estar amadurecido, estar representando não só apenas a opinião de um ou de outro, mas sim de um grupo em que ele participou e amadureceu o tema. Então, como esse é um tema que a gente também gosta, então a gente está fazendo. Na Baixada, nós já discutimos 3 temas, faltam mais 2. Um deles é esse que ainda nós vamos fazer também na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Como é que nós pretendemos trabalhar esse tema hoje? Então, é importante, né, a gente seguir o que Kardec fala, o uso da razão. Eu falo ao Guaraci, mas a todos aqueles que estão participando conosco ou que virão assistir, a gente tem que lembrar, Guaraci, que
Kardec pede que a gente use a razão, mas é só para usar nas questões espíritas, no campo da mediunidade, né, no campo da... Não, em todos os aspectos. O uso da razão é um dos nossos pilares, um dos pilares da doutrina espírita. Aliás, eu acho que é um dos pilares muito forte que, às vezes, até nos diferencia de outras escolas religiosas. Então, nós temos que fazer uso da razão para discutir sobre a questão da sexualidade, da política, da mediunidade, da assistência social, em tudo. Nós temos que usar a razão também, né? Não é só o coração. É amai-vos e instruí-vos, né? Instruí-vos, o amor vem primeiro, mas nós temos que trabalhar a instrução utilizando para isso a razão. Então, eu sempre gosto de falar que esse tema, eu gosto de discutir esse tema, ou conversar esse tema, não tendo uma visão apaixonada, partidária, dogmática, preconceituosa e sectarista. Falei isso lá no Congresso, falo aqui agora, por quê? A grande maioria dos debates, eu já participei de diversos grupos de espíritas que discutem sobre política, alguns deles até eu deixei, porque começou a polarizar e parecia mais um grupo não político, não se discutia política à luz da doutrina espírita, no meu entendimento, não quer dizer que eu esteja certo. Então, me vi que, para mim, não servia, pelo menos, aquele debate. Porque as pessoas, às vezes, discutem esse tema de forma apaixonada, de forma partidária, de forma dogmática, preconceituosa. Você fala uma palavra, o cara já tem o preconceito, já sai batendo sem saber o que você disse ou quis dizer. E, às vezes, sectarista. O meu grupo, sim, esse está certo. O resto, eu não sei o que é, mas não serve, não presta. Bom, então, nós gostaríamos de discutir esse tema à luz da doutrina espírita, usando a razão, sem esta visão. Bom, vamos começar aqui fazendo uma pergunta, não há necessidade de responder agora, a não ser que alguém queira também interromper e fazer alguma fala, mas vamos pensar nisso. A omissão ou a apatia política é uma solução para a sociedade? Para o planeta, podemos falar do Brasil, mas para o planeta, dizer, não participo de nada de política. Não sou cidadão. Para isso, eu nem vou votar, porque se eu não discuto, eu não vou nem votar. Eu justifico, crio alguma coisa. É uma solução. O homem é um ser social. Ora, a doutrina espírita já fala da questão do ermitão. Cara, se o cidadão opta por ir lá para o meio da serra, ficar meditando, não é a proposta espírita. Você pode não fazer o mal, mas você não faz o bem. Você não ajuda a comunidade. E você pode ajudar muito pouco a você. Então, no Livro dos Espíritos, está lá, na pergunta 642, diz assim: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Allan Kardec pergunta, o que o Espírito responde? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que ele não fez. Então, só ver uma coisa se eu pulei. Não pulei, está certo. Então, não basta não fazer o mal, nós temos que fazer todo o bem que é possível. É como se a gente estivesse na beira de um rio e o cidadão está afogando. Ela está se afogando. O cara está se afogando, mas não foi eu que empurrei, que se vire. E se Deus quiser, salva ele lá, levita. Não, senhor, se eu tiver possibilidade, eu não sei se o cara é bandido, se é ladrão, se é isso, eu não tenho que fazer esse julgamento. Se eu puder jogar uma boia, eu tenho que salvar aquela criatura que está se afogando. Eu tenho que fazer o bem. Não basta eu não ter empurrado ele. Além de eu não empurrar os outros que não sabem nadar dentro de um rio,
Eu tenho que salvar aqueles que, porventura, caíram lá, estão se afogando, e eu posso salvar. Então, nós temos que fazer o bem. É uma necessidade. E todo bem, no limite das nossas forças. E nós vamos responder por isso. Aí, a gente faz... Bom, eu volto nisso aí, mas só para a gente ver que Allan Kardec está em linha com outros autores, né? Se a gente pegar o Martin Luther King, ele vai dizer: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Olha que interessante. Luther King está falando. Os maus a gente já conhece, esse pessoal é de falar mal, é de fazer mal, mas os bons é que me assustam quando eles se calam. Aí vem o Edmund Burke, que foi uma figura notável, também diz assim: para o triunfo do mal, só é preciso que os homens bons não façam nada. Olha que interessante o que Edmund Burke fala. Para que o mal triunfe, basta que ele vai falar em outro momento que os homens bons cruzem os braços. Quer dizer, os bons ficam assistindo, os maus dominam. Então, está convocando para que a gente não seja omisso, seja lá onde for, inclusive na política. O Einstein também tem uma frase que eu acho fantástica, que diz assim: o povo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que olham e não fazem nada. Olha que interessante, né? Como nós temos figuras, mesmo fora da doutrina espírita, mas estão em linha com a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é revolucionária nesse aspecto de trazer, muitas vezes, antes desse povo. Talvez Edmundo Burke era contemporâneo de Kardec, eu não sei bem, mas se não foi, foi próximo. Mas os outros dois vêm depois. Mas Kardec já faz, né? Os espíritas já trazem essa ideia. E aí, existe um ditado que eu acho muito interessante, que é um ditado, né, popular, que diz assim: enquanto o povo não participar da política, ela será fruto do conchavo das oligarquias. Então, vamos entender isso. Ora, se a gente se omitir politicamente da ação política, eu estou dizendo, e não é, nós vamos ver que não precisa ser necessariamente partidária ou eleitoral. Nós estamos falando da comissão política. As oligarquias, que são aqueles grupos menores que se governam para seu benefício próprio, a política vai ser fruto das oligarquias, desse grupo. Isso no planeta inteiro é assim. O Platão ele fala: a grande punição, algo assim, o grande castigo daqueles que não querem fazer parte da política, não querem fazer política, é ser governado por aqueles que fazem, que querem, que gostam de política. Só que muitas vezes aqueles que gostam não são aqueles que têm um interesse social, humanista, humanitário, cristão. Ora, os bons se omitem, os maus assumem. E Kardec vai falar isso, né? Kardec vai falar mais adiante isso também. Ele fala: quando os bons não forem tão tímidos, porque os maus são ousados, os bons têm que ser ousados também. Kardec também fala sobre isso. Muitas vezes a nossa omissão facilita o trabalho dos espíritos reencarnados mais atrasados. Se alguém quiser, em algum momento, fazer algum comentário, não quiser esperar a gente fazer a exposição, volto a dizer, continuamos prontos aí para a gente estar ouvindo. Agora, esse tema que nós falamos, né, esse tema que é proposto dessa live, ele vai abordar 3 dimensões ou 3 coisas diferentes que eu acho importante a gente estar prestando atenção para entender o porquê do tema e como é que a gente pode trabalhar de forma diferente. Uma é a doutrina espírita, outro é o papel do centro espírita e outro é o papel do cidadão espírita. Às vezes a gente confunde. Às vezes a gente confunde isso. Então, eu posso
eu gostaria de deixar claro, isso para nós é um fundamento para esse debate, né, essa conversa, né, que a doutrina espírita é um legado dos espíritos superiores codificado por Allan Kardec. Todos nós conhecemos isso. O centro espírita tem a sua missão, uma missão. O centro espírita tem que estar alinhado com a doutrina, senão não é centro espírita. Mas o centro espírita e o movimento espírita não são as mesmas coisas. Porque tem gente que às vezes faz confusão de doutrina espírita com movimento espírita. São duas coisas diferentes. E é importante que a gente entenda isso. A doutrina espírita é um legado dos espíritos superiores codificados por Allan Kardec. O centro espírita, ou o movimento espírita, faz parte da organização humana, de nós, humanos, espíritos reencarnados, que estamos aqui na Terra, tentando trabalhar a doutrina espírita, aprendendo, fazendo a nossa trajetória de evolução. Mas o centro espírita, como está aqui no nosso quadro, tem a missão de acolher, consolar, esclarecer e orientar. Essa é a missão do centro espírita. E ela funciona, ora como hospital, como escola, oficina. Nós conhecemos bem essa leitura do papel e da missão do centro espírita. E o cidadão espírita não é nem doutrina espírita e nem centro espírita. São três coisas diferentes aqui que nós estamos falando. O cidadão espírita é o espírito reencarnado. Ele tem o papel e o dever de cumprir a missão dos espíritos encarnados. Então, eu não pode haver confusão da minha pessoa com o centro espírita e com a doutrina, embora a gente esteja vinculado. Eu vou ao centro espírita, eu leio e estudo a doutrina espírita, são coisas diferentes. Mas eu sou um cidadão. E aí que acontece muita confusão. É importante dizer, eu gostaria de deixar claro que quando a gente fala de doutrina espírita, ela tem muito conteúdo no campo da política. Se a gente pegar o terceiro livro, As Leis Morais, ele tem muito conteúdo de política, de ciência política. Então, ali a gente vai ver lei de igualdade, lei de liberdade, lei do progresso, tem inúmeras. E a gente vai encontrar conteúdo que trata o tema de política em outras obras, na Gênese. Encontramos até no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem ali. Só que não é partidário. Está ali, partido A, B, C. Mas, e posso dizer assim, a doutrina espírita, ela tanto tem ideias e fundamentos que podem levar a campos, né, mais liberais, como a campos mais socialistas ou comunistas. Você vai encontrar fundamentos dentro da doutrina espírita. Nós não vamos entrar nesse debate, né? Mas existe que você pode encontrar dentro da doutrina espírita todos esses campos. Dá para você pensar e discutir isso à luz da doutrina espírita. Agora, vamos pensar uma coisa. A doutrina já foi codificada, nós não vamos mexer. Eu acredito que ninguém aqui tenha ideia de querer reformar a doutrina espírita. Não, ela já está posta. Ela pode até sofrer algumas atualizações, mas eu não vi nenhuma que tivesse sentido. Kardec diz que ela não está pronta e acabada por toda a eternidade. A ciência pode vir contribuir com a doutrina espírita. Mas ela já foi posta. Agora, o centro espírita é a instituição que deve estar em linha com a doutrina espírita, que está em linha com Jesus. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Só para que a gente entenda essa diferença, o Emmanuel tem uma frase que eu acho muito interessante. O Emmanuel diz assim: doutrina espírita
é Jesus voltando. E movimento espírita são homens trabalhando. Olha que interessante. Então, na doutrina, a gente não, eu não enxergo erro. Se tiver, eu pelo menos não tenho capacidade de enxergar. Agora, no movimento espírita, eu enxergo, porque são homens trabalhando. Não é, Jesus? São homens trabalhando. E aí a gente leva para o movimento espírita, seja o centro espírita, ou seja, as federativas, nossas virtudes e nossos defeitos. É óbvio que quando eu estou no centro espírita, no Abrigo à Velhice Allan Kardec, é um dos centros que eu participo, ou no centro espírita André Luiz, que é outro centro que eu participo, eu levo ao centro minhas virtudes e meus defeitos. Como eu devo ter mais defeito que virtude, é óbvio que as pessoas vão ter que me tolerar e assim sucessivamente, todos nós, uns aos outros, que nós somos espíritos em evolução. Mas aí não é a doutrina espírita que está tendo problema, sou eu ou as pessoas, os encarnados, que têm problema dentro do centro espírita, é movimento espírita, por isso que eu falo que existe uma diferença de se entender sobre isso. E aí, o terceiro ponto que eu acho importante a gente deixar claro é o cidadão espírita. E aí eu vou dizer assim, bom, cidadão espírita é doutrina espírita? Não. Essa foi codificada por Kardec. O cidadão espírita, ele é o centro espírita? Também não. Ele vai ao centro espírita, estuda a doutrina, mas o cidadão espírita é um espírito reencarnado que ora é espírita. E qual o papel dele? O de todos os espíritos, que é cumprir a missão dos espíritos encarnados. Vamos ver, então, o que Kardec diz sobre isso. A pergunta 573 do Livro dos Espíritos diz assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta: a missão, né, dos espíritos encarnados é em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão quanto o que governa ou o que instrui. Bom, se a gente pegar essa resposta, é Allan Kardec. Aliás, são os espíritos, não é nem Allan Kardec. O Allan Kardec faz a pergunta. E depois ele junta, né, conforme ele fez a codificação, as respostas. E são os espíritos que dão essa resposta. Ele está deixando claro. Uma das missões de nós, porque os espíritas também são espíritos encarnados. Então, nós também temos essa missão de melhorar, de instruir os homens, nós e aos próximos, e melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. E que instituições ele está falando? Podemos fazer uma reflexão? Quais são as instituições que os espíritos estão dizendo? Que nós temos que melhorar por meios diretos. Então, as escolares, as instituições hospitalares, as religiosas, e por que não, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, as forças armadas, a família, enfim, são todas. E aí eu volto à pergunta primeira lá, isso não é política? Não é política isso? Ora, se os espíritos estão dizendo que nós temos como uma missão de espírito encarnado, ter que melhorar as instituições. Agora, ele não está dizendo pelo partido A, pelo partido B. Ele também não está falando, você tem que escolher o candidato A ou o candidato B. Pô, você tem que ser candidato a vereador. Perfeito, não está falando isso. Ele tem que melhorar. Então, o tema existe. A preocupação existe. Então, não somos nós que estamos falando, é os espíritos, através, né, da codificação da doutrina espírita. Vamos além. Agora, vocês já devem ter visto esse quadro, que é
algumas pessoas que são contra o debate da política e espiritismo usam muito esse trecho da Revista Espírita. E eu acho curioso, porque eu já vi algumas, não todas, mas algumas pessoas que apresentam isso como uma panaceia, como, olha, está vendo como a gente não pode falar de política? Primeiro, o texto é um trecho. 2, as pessoas fazem campanha dentro da sua ideologia, de forma, muitas vezes, quase que aberta. Então, a impressão que me dá é que algumas pessoas querem estimular que as pessoas não façam política, mas eles fazem. Então, eu acho muito estranho esse tipo de comportamento. E eu acho que, quando você lê o texto inteiro, eu tenho uma leitura um pouco diferente, porque coloca, né, que a gente tem que evitar assuntos, questões irritantes no meio das discussões espíritas. Eu concordo com o que o Espírito fala com esse trecho. Ora, eu costumo dizer isso de forma clara. É só a gente prestar atenção. Nós já falamos lá que o Centro Espírita tem a missão de acolher, consolar, esclarecer e orientar. Ora, a pessoa que vai a um centro espírita, imagine se no evangelho, vamos cada um de nós aqui imaginar, a gente está num evangelho, o cidadão vem querer falar de futebol. Já pensou? Olha, eu vim aqui, mas eu queria falar que eu sou torcedor do Santos Futebol Clube, e o Santos precisava... Peraí, eu vim aqui para ouvir doutrina espírita, não precisa fazer um comentário do seu time. Você viu isso aqui, meu bem? Olha de hoje. Olha, a Clícia postou aqui, se a gente vai falar sobre... se a gente vai falar sobre ontem eles definiram... Aqui tá o Plínio, Plínio, é o Ivan, né? É o Ivan, Está havendo um pouco de ruído. é o Ivan Boulos. Bom, voltando aqui. Então, essa publicação nos faz lembrar, né, uma frase que eu vi, né, do Haroldo, uma fala que eu achei muito legal. Ele falou assim: se você vai, imagine que qualquer um de nós, vamos pegar qualquer um de nós que está aqui nessa sala ou está nos ouvindo, vai à padaria, panificadora. Você vai para o panificador fazer o quê? Comprar pão ou leite. Aí o cara, na panificadora, te oferece um sapato. Se eu for comprar pão, não. Se eu for a panificadora, eu quero comprar pão. Se eu for na farmácia, eu quero comprar remédio. Não. O cara quer me oferecer pão dentro da farmácia. Ora, se eu vou num centro espírita, eu tenho que ir lá, eu vou lá com a finalidade de ouvir doutrina espírita, consolo, o acolhimento, a orientação espírita. Não é lugar realmente para a gente ficar discutindo candidato, partido, proposta. Não é? Então, eu acho que esse alerta serve para que aquelas pessoas desavisadas, que não sabem que o centro espírita não é local para esse tipo de debate. Agora, o fato de não ser o centro espírita não quer dizer que nós, espíritas, não podemos discutir o tema. E aí eu entro em confronto com as pessoas que querem usar isso para dizer, olha, espírita não fala de política. Eu não concordo com isso. E aí a gente vai mostrar que a doutrina está recheada de temas na política. Tanto tá que Allan Kardec fala de aristocracia intelecto-moral. Ora, isso não é política. A aristocracia não é uma forma de governo. E o que ele fala da aristocracia intelecto-moral, ele faz um histórico muito interessante, vale a pena ler, e vale a pena até fazer um debate sobre essa leitura que ele faz, da aristocracia, como é que isso historicamente vinha. E aí ele fala, né, que o futuro será um governo dos melhores, não é a aristocracia como a elite. E ele até fala no começo, né, ele pega no poder literal da palavra, governo dos melhores. Um grupo dos melhores que vão governar o mundo. Agora, precisamos moralizar, nós estamos num mundo de expiação e provas e as pessoas ainda estão muito ligadas à matéria, muito presas às questões materiais, interessadas em si mesmo.
Mas Allan Kardec fala sobre isso. E aí, olha que interessante. No texto, se a gente for ler, é um texto que vale a pena a gente estudar, para quem gosta do tema, ele diz assim, né? Mas quando é que vai chegar esta condição? Quando é que essa condição vai chegar no planeta Terra? Né? Ele está falando no planeta Terra. Olha o que está escrito no Obras Póstumas, textual. Chegará muito naturalmente, pela força das coisas, quando os homens desta categoria forem bastante numerosos para formar uma maioria imponente, será eles que a massa confiará seus interesses. Pô, isso está lá em Kardec escrevendo. Não sou eu, não é nenhum de nós aqui. Então, ele fala de política, sim, está lá escrito. Só não vê quem não quer. Agora, ele não está falando de partido. O partido tem que ser A, B, C, tem que ser direita, esquerda, de cima, de baixo. Não fala isso. Ele está dando fundamento. E ele dá até mais ou menos o método. Quer dizer, ele vai falar mais para frente, ele vai falar sobre reforma. Então, ele fala, chegará naturalmente pela força das coisas. Então, Allan Kardec não fala nem em revolução armada, nem processo místico para mudar o planeta, e o Brasil também como um desses, né, desses celeiros de alma. Mas através do aperfeiçoamento das instituições da democracia moderna, através das ações do voto consciente e responsável de cada cidadão. Então, essa observação é minha, naturalmente, essa que eu acabei de ler. Então, mas eu vejo que Kardec deixa claro que não é uma proposta de luta armada, vamos passar a mão, pegar no fuzil, derrubar o governo e resolver o problema do mundo. Não é isso que eu consigo enxergar na doutrina espírita. Mas também não é um processo misto. Olha, virão anjos aí que vão resolver o problema. Eu já vi gente dizendo que não é pelo processo democrático. Falei, bom, se não for pelo processo democrático, eu só conheço dois caminhos. Ou você faz assim, ou você permanece do jeito que está, ou você muda por reformas ou por luta armada, por insurreição. E a insurreição, no meu entendimento, não tem nada a ver com o cristianismo e com a doutrina espírita. Mas a reforma, sim. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, através da democracia moderna, depois eu vou explicar por que eu estou usando isso, mas através das nossas ações, do voto consciente e responsável de cada cidadão, inclusive do espírito. Agora, é óbvio que nós espíritas somos minoria no Brasil, então, se falar no mundo, menos ainda. Diz que nós somos aproximadamente 3% da população brasileira. E somos 0,02% da população mundial. Então, como espírita, nosso peso é quase insignificante, é muito pequeno. Mas devemos fazer isso como cidadão, independente de ser espírita ou não. Então, você vai ver em Allan Kardec que nós temos que agir e reagir pacificamente. Ele não fala que a gente tem que ser omisso na doutrina espírita. E nem fala que a gente tem que ser agressivo. Esses fundamentos nós temos que levar para a nossa ação. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família e dentro da política. Nós não podemos ser nem agressivos e nem ser omissos. E aí, depois eu gostaria de falar mais para frente, eu vou falar um pouco sobre essa questão de democracia, se a gente tiver tempo para falar, e espiritismo. Mas vamos falar mais um pouco, nós estamos falando aqui, né, da temática da temática sobre política e espiritismo, com ênfase, né, na politização, né, nessa polarização, ou nesse conteúdo ou não da doutrina espírita, e até como lidar com isso no centro espírita, no movimento espírita, na nossa vida. Estamos fazendo uma conversa. Mas vamos ver o item, a questão 806 do livro
dos espíritos, o que diz Kardec sobre justiça social. Olha que interessante. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ele diz, não. É obra do homem, não de Deus. Ele não está falando das desigualdades espirituais, morais, culturais. Ele está falando das desigualdades sociais. Ele diz que isso não é obra de Deus. Isso é obra dos homens. E o que é obra dos homens pode ser reformada pelos próprios homens. Pode e deve. Como vai fazer? Isso aí eu não vou entrar em detalhes disso, mas a gente tem algumas ideias que a gente pode conversar a respeito ainda nessa nossa fala. Mas olha que bacana que tem, para quem quer discutir o tema, o que está na obra de Kardec, liberdade, igualdade e fraternidade em obras póstumas. Ele diz assim, todos vós, nós que sonhamos com um planeta melhor, um Brasil melhor, todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na base desse edifício, antes de querer coroar-lhe a cumieira, dá-lhe por base a fraternidade em sua mais pura acepção. Mas para isso não basta decretá-la e escrevê-la numa bandeira. É preciso que ela esteja no coração e não se muda o coração de homens por decretos. Olha que frase bem feita. Allan Kardec diz, né, nesse texto de liberdade, igualdade e fraternidade, não basta a gente fazer uma bandeira, sair com essa bandeira de liberdade, igualdade, fraternidade. Só isso não resolve. Nós estamos incorporar isso na nossa vida, esses valores, esses fundamentos. Então, e a gente que lê esse texto, eu faço uma leitura diferente. Eu acho que Kardec, em vez de escrever liberdade, igualdade e fraternidade, depois que você lê o texto, você vê que talvez ele fizesse diferente. Fraternidade, liberdade e igualdade. Quer dizer, ele vai mostrar que você não consegue a igualdade e a liberdade se você não tiver fraternidade. Olha que interessante. Então, essa leitura de Kardec é muito interessante e a gente pode e deve debater isso. Isso é política pura. Discutir essa temática à luz da doutrina espírita. Outro tema que eu gostaria de estar falando aqui, que eu teria muita coisa, mas eu selecionei alguns quadros, que são os quadros que a gente mais acha conveniente nesse momento, nesse debate, fala sobre representação política. Nós temos bancada espírita, como existe bancada evangélica? Não. Poderia ter? Poderia ter, tudo pode ter, mas não deve ter. Porque nós não temos representantes oficiais na política. Nós, espíritas, não temos, olha, esse é o deputado espírita, ou esse é o senador espírita, esse é o prefeito. Nós não temos. O que não impede que o espírita, como cidadão, possa participar. Eu fui vereador, eu conheço diversos espíritas que estiveram na política. Eu também estive na política. Fui vereador 4 anos. Agora, eu não era o espírita na política. Eu era um vereador que, por acaso, era espírita. Eu ia levar os meus conhecimentos. Mas eu não era o representante dos espíritas de Itanhaém na Câmara. Até porque eu não tive o voto de muitos, eu diria até da maioria. Eu fui eleito, eu calculo que da votação que tive, apenas 30% dos votos que tive foram dos amigos espíritas. E 70% foi do trabalho comunitário que eu fiz desde de 20 anos, 19 anos. Eu participei de atividades de associação esportiva, fiz parte de atividades culturais, fiz parte de juventude política, fiz parte de sindicato,
fiz parte de Conselho Municipal do Meio Ambiente, Conselho da Saúde, quer dizer, isso me deu uma bagagem, isso me facilitou. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos figuras espetaculares, são espíritas, que tiveram na política. Eu vou ler alguns nomes aqui, eu vou falar dos desencarnados, para não falar dos encarnados, mas Bezerra de Menezes, Cai Barchutel, Freitas Nobre, Alberto Calvo, Eurípides de Castro, Campos Vergal. Eu só não conheci o Bezerra de Menezes e o Cai Barchutel. Os outros eu estava encarnado ainda. O Freitas Nobre foi um amigo pessoal, Alberto Calvo também foi amigo pessoal. O Eurípides de Castro conheci quando era pequenininho, e o Campos Vergal eu ouvia falar nele, que meu pai tinha algum contato com ele na época. Mas, enfim, mas tem outros, inúmeros. Esses são os mais conhecidos. Agora, eles são homens, né? São cidadãos que, por acaso, entraram para a política. Eles não são políticos, não são espíritas na política. Eles são políticos que eram espíritas. Isso era importante que a gente entendesse, porque as pessoas, muitas vezes, falam assim, nós somos obrigados a votar no espírito. Obrigado, não. Teve muita gente que era espírita, não votou em mim, e eu não me aborreci, porque ela tinha outras razões para votar em outras pessoas. Estou falando isso porque eu não sou mais candidato, não tenho nenhum interesse nisso. Mas eu falo que, às vezes, eu tenho amigos que são candidatos e eu acho que é muito legal que o cidadão que é espírita possa participar da política, sim. Não vejo nenhum problema, nada que impeça. Ele só tem que ter ética política, ética espírita. Não usar o centro espírita como um diretório, como um lugar para poder fazer campanha eleitoral. Se tiver esta ética espírita, ética política, não tem problema nenhum. Ele vai buscar o voto em cima do trabalho que ele faz e usar os princípios que a doutrina deu para não fazer bobagem, não querer se apropriar daquilo que não é seu. Porque, né, às vezes as pessoas falam, mas a política... Eu me lembro, as pessoas falavam assim, na política, a política corrompe. A política não corrompe. A política não corrompe. Isso, falado por um estadista brasileiro, ele falou, não é o poder que corrompe o homem, é o homem corrompido que corrompe o poder. É o inverso. É o corrupto que corrompe a política. E nós, espíritas, que dirá os não espíritas, não estamos livres. Quem garante que nós não somos capazes de cometer um erro? Então, se a gente tiver nesta condição, não entre para a política. Não, eu sou capaz de me apropriar daquilo que não é meu. Não entra para a política. Olha, eu sou capaz de perseguir alguém. Não entre para a política. Não vai usar o poder para se apropriar daquilo que não é seu e para perseguir alguém, fazer um mal. Mas, então, só para que a gente deixe claro aqui, que a gente acaba verificando, né, que nós tivemos inúmeras figuras, estrelas de primeira grandeza do movimento espírita, Bezerra de Menezes e Cai Barchutel. Diz que saiu agora, eu desconheço, saiu agora uma biografia do Bezerra de Menezes, que diz que ele fez política até o final da vida dele. Não foi quando ele deixou de ser deputado, ele deixou de ser deputado no Rio de Janeiro, mas continuou tendo militância. Ele não misturava só a política com o centro espírita. Agora, tem uma referência muito boa que diz assim, naquele texto, a mensagem psicografada pelo Chico Xavier, Unificação. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismo deprimente, sem pruridos de conquistas e poderes terrestres transitórios. Então, nós não podemos amarrar o centro espírita, o movimento espírita, com partidos ou candidatos, mesmo que a pessoa se coloque no espírito.
o que não impede que a pessoa seja candidata ou que vá fazer um trabalho. Não podemos amarrar a instituição com partidos ou candidatos, ou servir a partidos ou candidatos. A instituição tem que ser preservada. Agora, nossa participação não tem problema nenhum, como todos esses que a gente citou aqui tiveram, e não trouxe nenhum problema para a doutrina espírita. Aliás, eu até não sabia, o aeroporto de São Paulo, esse aeroporto de São Paulo, Congonhas, ele foi feita uma homenagem ao José de Freitas Nobre. Agora é Aeroporto Internacional de Congonhas, deputado José de Freitas Nobre, pelo excelente trabalho que ele fez como deputado para o São Paulo e para o Brasil. Então, o aeroporto da maior capital brasileira tem o nome de um espírita, que foi deputado, José de Freitas Nobre, marido da Marlene Nobre. Marlene era mais conhecida no movimento espírita, mas muita gente conheceu o Dr. Freitas Nobre e eu tive esse prazer. Mas ele sempre respeitou a ética espírita. Então, eu não vou me alongar muito aqui, deixa eu ver aqui, para que a gente possa entrar aí nas nossas perguntas e respostas. Deixa eu ver se eu... Bom, e para que a gente fale aí, só para que a gente possa iniciar o nosso debate, eu vou ler aqui uma frase de Allan Kardec, e depois, se for o caso, a gente trabalha outros quadros que nós não apresentamos aqui. Mas Kardec diz que, às vezes, é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Isso é Allan Kardec. Então, Guaraci, a gente para por aqui e vamos aí ouvir algumas críticas, sugestões, falas, observações, como você sempre disse, você disse no início, isso é uma leitura individual, pessoal. As pessoas podem ter uma leitura diferente dessa que nós fizemos aqui. Mas eu digo que eu tenho uma leitura que a omissão, a apatia política não é proposta da doutrina espírita. É um equívoco, e o próprio José de Herculano Pires também fala esse tipo tem uma fala também nessa linha. Então, a gente... Agora, só para fechar, o que a gente, às vezes, percebe é que, às vezes, pessoas que não conhecem de política ou não conhecem de espiritismo, às vezes fazem falas ou fora do fórum ideal ou alguma fala que não tenha sentido, nem na doutrina e nem na ciência política. Então, é isso, Guaraci. Alan, você colocou posição bem apropriada e a gente percebe que com muito cuidado, não é? Porque é um campo que nós reconhecemos bastante delicado. É um campo delicado no nosso meio, no meio espírita, não é? Penso eu que nós tivemos todos, se não todos, parte de nós, algumas experiências a propósito dessa questão da política, né? No que se refere à política partidária, né? Discussões, às vezes, irritantes no movimento espírita, com defesas de posições conservadoras e posições progressistas, evolucionistas, né? A doutrina espírita, ela, em se pensando aqui ou pensando ali, dá força para posições pessoais.
o contexto todo da doutrina espírita, ele nos leva a um entendimento de que devemos nos preocupar, sim, em dar a César o que é de César, você colocou aí, mas não só dar a Deus o que é de Deus. Não é? Uma vez encarnado o espírito, nós, espíritos encarnados, nós temos essa missão ou obrigação, não é? Colocada pelos espíritos na questão 573, no Livro dos Espíritos, de participação na sociedade para melhorar a sociedade, modificar a sociedade. Melhorar significa modificar, não manter da forma como está. E no que se refere à sociedade, inclui aí, óbvio, as suas organizações e os seus cidadãos, objetivando de que forma fazer essa melhoria? Instruir os homens, ajudar seu progresso e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Se fosse para ficarmos só na vibração, na prece, ficávamos desencarnados, porque os desencarnados fazem isso também, eles oram, eles vivem em favor da humanidade. Não, mas nós não ficamos desencarnados, nós reencarnamos. E na condição de espíritos encarnados, nós temos uma obrigação. Essa obrigação é de instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. É a ação. Né? E quando se fala em dar a César o que é de César, não é só participando com pagamento de impostos. Não, é arregaçar as mangas e vai para a ação, vai para a atividade. Não é? Você falou aí das desigualdades, da existência das desigualdades, mas a gente vê na questão seguinte que existem as desigualdades das aptidões, né? Do merecimento, do mérito. Aí cria desigualdades. As desigualdades tipo castas, né? Essa não é natural. Se separar por castas, essa é uma desigualdade social que não é natural. E isso a tendência disso é extinguir-se. Mas não vai se extinguir a desigualdade que é em função dos esforços próprios, porque os espíritos são desiguais. Tem os mais adiantados, tem os menos adiantados, então nós participamos numa vida social, de uma sociedade onde tem a desigualdade. E nós vivemos com a desigualdade. E temos, dentro dessa sociedade desigual, procurar agir para instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições. Não é? Eu gostei muito das suas falas, das suas ponderações, no que se refere à questão da cidadania, né, do espírita. Não há como a gente não se posicionar a partir do momento em que nós vemos nas obras de Kardec a sua importância no mundo. Você lê as leis morais e vai ver que há a possibilidade de se melhorar muito, não é? Então, você tem que atuar para que isso aconteça. Não é? Tem Kardec nos comenta ou fala os espíritos a respeito das leis, né? As leis humanas, elas mudam conforme muda a sociedade. Então, há mudança da lei. Nós não vamos ser conservadores de manter o status quo. O status quo não convém, porque o status quo é da supremacia da força sobre as pessoas. Aí vemos o projeto futuro, né, da aristocracia intelecto-moral. A aristocracia da inteligência, os mais inteligentes, os mais sagazes, os mais, né, que têm aí uma percepção das coisas, eles dominam. Mas há necessidade de juntar a essa inteligência a moral, porque a inteligência intelecto-moral é que vai nos proporcionar uma sociedade mais justa. Nesse sentido, nós, os espíritas, viu, Estorino?
Nós, os espíritas, somos chamados. Nós não podemos nos omitir. Porque também o Allan Kardec nos falou aqui, parafraseando o outro Allan Kardec, né, de que nós somos responsáveis por mal decorrente do bem que nós não fazemos. A nossa omissão na ação dentro da sociedade, ela é um peso para nós outros. Coloco assim só para começar a esquentar e dar oportunidade para que todos aqui possamos falar. Podemos ter contribuições aqui, eu acredito, sei, entendo que, maravilhosas dos companheiros que estão na sala. Dado start, comecei. Agora vocês seguem falando o que vocês pensam. Repito, sem fazer campanhas, né? Nós não estamos fazendo apologia de qualquer candidatura, de qualquer forma como sei fazendo, individualizando ou personalizando, né? Nós estamos falando de uma ideologia doutrinária, não é? E nós não podemos nos comparar aos fariseus, que, conhecendo a verdade, agia de uma forma tal que Jesus chegou a chamá-los de hipócritas. E a esses disse: olha, dai a César o que é de César, a humanidade o que é da humanidade, trabalhe em favor dela, mas não deixe de dar a Deus o que é de Deus. O Guaraci, só antes de você passar a palavra para os demais, lembrar, né, quando a gente faz isso, uma das coisas que eu falo, em quem que eu devo votar nesse momento, né, de polarização? Eu costumo dizer assim: se você vai ao centro espírita, o cidadão vai lá e escuta, eu quero casar, eu estou querendo me casar, o espiritismo tem alguma orientação? O espiritismo não tem, a doutrina espírita tem um monte de orientação para quem quer se casar ou viver uma vida, né, a dois e coisa e tal. Aí o cara fala assim: bom, muito bem, já que o espiritismo tem essa orientação, com quem eu devo me casar? Bom, aí o problema é seu, amigo. Nós não podemos, né, dizer com quem você vai se casar. A doutrina espírita vai dizer: olha, o casamento tem que ter amor, você tem que saber que você vai passar dificuldades, que pode ser expiação do passado, provas, ele vai te falar um monte de coisa. Agora, a escolha da sua noiva ou da mulher que você vai casar é sua, é pessoal. Nenhum espírito vai dizer que você tem que casar com Maria, com José, com Joaquim, com Pedro. Então, isso vale para o candidato. Nós estamos discutindo fundamentos da política e do espiritismo. A escolha do candidato fica por conta da leitura de cada cidadão espírita. A única coisa que a gente fala é que nós não podemos estar fora da leitura de Jesus e de Kardec. Preferencialmente, as nossas escolhas sejam em cima desses fundamentos. É isso só. Eu vou a palavra agora, sim. Acho que está muito bem colocado. Me permitam, meu nome é Luiz Storino, sou aqui de São Paulo, estou ligado ao departamento jurídico da USE. Cada um de nós, no setor da sua atividade, no meio da sociedade, vai fazer a sua política. E muito brilhante a exposição, bem detalhada, do nosso segundo Allan Kardec, vamos falar assim, que magistralmente resumiu toda a vida espírita política e de nobres pessoas, como o nosso ex-vice-prefeito em São Paulo. Mas é interessante, parece-me que é de Chico Xavier ou coisa assim, dizendo que o espírita não deve buscar a definição da política como esquerda, direita, porque o espiritismo é do partido do alto. Então, eu acho brilhante essa explicação, que é um partido do alto. Isso significa que os nossos fins, né, é exatamente a evolução humana. Mas é lógico, ela se faz no mundo dos encarnados, e aqui é que temos todos esses
problemas sociais a vencer. Parabéns aí ao tema, bacana, muito bom, bem abordado. Lembro-me quando eu era jovem espírita na cidade de Bauru, tinha uma questão. Se o jovem espírita, ao prestar o serviço do exército, ele, se for convocado para uma guerra, ele deve ir, porque ele é espírita, ele é cristão, ele não pode matar ninguém. Isso era tema lá atrás, 60 e tantos anos atrás, na juventude de Bauru. E eu diria que a vida pública nos convida a ter realmente pisar em ovos e estar sempre atento de que estamos lidando com seres humanos que não pensam igual a nós. E aí a política se coloca aí realmente como uma área bem delicada. Mas a gente fazendo a nossa parte, você como temos aqui um juiz de direito, Donizete Pinheiro, está conosco, membro da AGE. Escrevemos há algum tempo atrás o livro Direitos Constitucionais e Espiritismo, e o Donizete Pinheiro, certamente hoje deve estar aposentado, escreveu também sobre o tema. Muito brilhante aqui essa mesa, parabéns ao nosso Allan Kardec, que nos coloca muito bem essa temática. Vou parando por aqui, dando oportunidade para os demais. Ô, Donizete, você foi provocado. Mas alguém ia falar? Fala então. Eu cortei alguém. Não. Posso falar? Bom, primeiramente, prazer por estar aqui, pela iniciativa, acho que da USE Intermunicipal de Ourinhos, né? Eu sou de São José do Rio Preto, sou Rafael Bernardo, presidente da USE Intermunicipal, licenciado aqui de São José do Rio Preto, pelo motivo do pleito, né? Que eu participarei do pleito e não estou fazendo campanha política, mas eu acho que nós temos que nos colocar, assim, à disposição. Foi brilhante essa iniciativa, essa apresentação, todas as falas, e eu estou muito feliz desse impulso, né, que é uma novidade para mim, de estar alinhado com o que eu realmente desejo fazer e realizar, palmilhar aí dentro da vida pública, a partir de agora, né? Eu acho que essas iniciativas, como hoje aconteceu, elas devem se repetir, né, entre outras USEs, entre a USE estadual. A Júlia está muito ligada. Ontem nós tivemos a oportunidade de participar de um evento que o Marcos começou em 2018, né, o Espírita na Política. Eu acho que nós devemos, sim, levar isso adiante, e vocês podem contar comigo para o que der e vier. Eu sou aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e vamos juntos, porque, como vocês bem disseram aí, explanaram, nós, como espíritas, e a partir do conhecimento que nós adquirimos, né, de evolução intelectual e moral, nós temos esse dever realmente de, caso a gente tenha vocação também, óbvio, né, para tanto, se colocar à disposição, sim, e dar o exemplo, né, dar o exemplo para os nossos pares, dentro de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Federal, dar o nosso exemplo para a população. Sim, é possível, pessoas de bem, estar lá no meio político. Então, eu fico muito agradecido, e isso dá uma injeção de ânimo para nós, porque hoje, infelizmente, a política, ela é mal vista pela população, né, pela sociedade. Então, quando os espíritas dão essa injeção de ânimo e embasa todo esse cabedal de conhecimento que os próprios espíritos nos trazem, isso dá uma injeção de ânimo e faz com que a gente tenha certeza que estamos no caminho certo. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Rafael, eu aproveito a sua fala para tê-lo como exemplo, para que todos nós tenhamos isso na cabeça, não é? O que nós devemos ter na cabeça? Vamos dizer, as orientações dos espíritos, quais sejam.
Pergunta lá, por que, em geral, os maus é que predominam? Né? Então, a resposta dos espíritos ela é muito chocante para nós. É por omissão dos bons. Quando estes quiserem, preponderarão. Olha, meus amigos, ou nós estamos do lado dos maus ou estamos do lado dos bons. Se nós estamos do lado dos bons e os maus é que governam, será que nós não estamos nos omitindo? E por causa disso é que o mal ainda prepondera? Fica só a questão, né? O estímulo, o incentivo, de que aqueles que tiverem uma ideia, um pensamento, uma vontade, uma aptidão, não é? Que se envolva, sim, não é? Na questão política. E aí, para participar das eleições, tem de ser partidária, escolha a sua legenda, não é? Se associa a ela, se filia a ela, e dentro do que concerne na doutrina espírita a missão dos espíritos encarnados, melhore as suas instituições, mesmo da sua legenda partidária. Não é? Se a sua legenda partidária é armamentista e você acha que a arma serve para matar e não matarás, você deve fazer ou procurar fazer com que essa sua legenda tenha uma posição diferente. Se a legenda à qual você se associa, ela prega a liberdade do nascimento, do aborto, você está naquela legenda, você não é para estar sujeito e passar a aceitar aquelas ideias predominantes na legenda. Ou você sai da legenda ou você modifica a legenda. Melhorar as instituições. Não é fácil para nós espíritas participarmos de grupos de interesses materiais, interesses de César, porque nós sempre vamos estar entrando em choque com esses interesses. Não é fácil. Mas se tivermos estômago para essa ação, meus parabéns, vá com fé. Não é? Donizete, que prazer, vamos poder te ouvir. Agora, o prazer é meu estar partilhando com vocês desses momentos. Eu queria ouvir o Allan Kardec sobre um problema que nós temos presenciado, pelo menos entre o meu círculo de conhecimento, de muitos dirigentes espíritas, lideranças espíritas, que se manifestam nas mídias tomando partido político, né? Numa ala de outra, muitas vezes compartilhando textos que são injuriosos aos políticos. Como é que nós temos que pensar sobre isso? Porque para nós guardarmos a integridade do centro espírita, a integridade do espiritismo, como é que nós podemos encarar isso dentro do nosso movimento? Ok, boa pergunta, Donizete. Uma das figuras que eu mais gostei, eu tenho assistido bastante atividades sobre espiritismo, sempre que posso. Por algumas razões. Hoje, eu estou estudando um pouco de psicanálise. Eu tinha saído da ideia das ciências sociais, da ciência política, mas eu estudei ciência política. Eu não concluí minha tese no mestrado, mas fiz todos os cursos na área de ciência política. Então, sempre gostei da temática e vivenciei também, tanto na prática quanto estudei um pouco de teoria da ciência política. O que você questiona, eu acho assim, a pessoa, o espírita, na qualidade de cidadão, nós fizemos lá a coisa, né? Uma coisa é a doutrina, outra é o centro, o cidadão. O cidadão espírita, ele pode fazer a escolha que bem desejar, né? Direito à liberdade. Né? Até uma coisa que seja absurda, mas o que você fez numa colocação, eu gostei muito de uma resposta do Jorge Elahati. O Jorge Elahati, ele foi muito feliz quando ele falou que
seja de esquerda ou de direita, o espiritismo não é um partido de esquerda, de direita ou de centro, não tem essa vinculação. Ele tem fundamentos. Se você for mais do campo da esquerda, você vai encontrar fundamentos ali que justificam. Se você for mais do campo da direita, também você vai encontrar fundamentos. Também. Se você tiver mais ao sul, também você vai encontrar fundamentos. Mas ele traz uma ideia que a gente lê a doutrina espírita e acaba não apropriando tudo. Se não me falha a memória, é a última questão do Livro dos Espíritos. Eu não sei se é 918, 1019, desculpa, 1019 ou 1018. É a última questão do Livro dos Espíritos. E lá tem um trecho que ele é bem claro. O que os espíritas não podem ser é ser partidários do ódio, da guerra, da agressão. E, às vezes, a política mexe com as nossas paixões pessoais. Ora, nós aqui todos somos espíritos encarnados e provavelmente somos espíritas nesta existência. E a gente tem um histórico de violência. Se a gente estudar a história da humanidade, a gente vai ver que é um mar de sangue. A gente já foi vítima e algoz por muitas vezes. Então, a gente carrega toda essa história. E quando entra no campo da política, essa coisa brota. E a gente, como espírita, precisa aprender a segurar, porque o que nós não podemos... E o Elahat, ele fala uma coisa que eu gostei muito. Ele falou assim, se você é do campo A, B, não importa, fale bem daquilo que você acredita com amor. Não fale, não fique jogando pedra, não fique usando do outro campo que você não acredita com ódio. Então, você pode fazer, seja do campo que você tiver, defenda as suas ideias. Agora, respondendo o que você me perguntou, as pessoas se deixam, né, levar pelo campo, muitas vezes, aí da emoção, não está usando a razão, muito menos a razão à luz da doutrina espírita, e provocado, ou ela mesma provoca, e acaba agredindo as pessoas que pensam de forma diferente dela. Isso acontece, no meu entendimento, Donizete, porque nós somos espíritos encarnados, ainda muito falhos. Estou falando dos espíritas, não estou nem dizendo dos não espíritas, mas nós espíritos somos espíritas que temos mais defeito do que virtude, não dominamos ainda esse nosso espírito belicoso e grita o homem das cavernas que tem dentro de cada um de nós, passa a mão no tacape nessa hora e às vezes parte para cima. Mas a doutrina espírita é clara. A gente aqui às vezes não conhece. Eu mesmo não conhecia esse detalhe. Acho que eu vou apertar você um pouquinho mais. Você acha que nós, como líderes espíritas, que temos atividade social espírita, que somos conhecidos como espíritas, dirigentes, militantes, escritores, palestrantes, estou falando do meu ponto de vista, né? Porque nós temos essa atividade no movimento espírita. Você acha que nós temos o direito de manifestar a nossa opinião partidária? Olha, publicamente? Eu vou falar a minha opinião, Donizete. Pode ser que não seja correta, mas eu vou falar a minha opinião. Eu não quero escapar aqui, ser um bagre ensaboado. Eu acho que a gente pode dar a nossa opinião pessoal, mas que fique claro que é uma opinião pessoal. Agora, essa opinião, a gente sabe que algumas lideranças podem carregar um número de pessoas muito grande. Tem que ser, cada caso é um caso, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, discordo de algumas lideranças, são oradores espetaculares espíritas, que eu discordo de uma fala que ele fez sobre política. Para mim, ele leu um discurso. A minha vontade era perguntar, você está falando em nome do espírito ou pessoal? Se for do pessoal, tudo bem. Não é porque a pessoa é um médium
ou um escritor que ele não possa ter opinião pessoal. Eu acho que pode. Eu sei que isso é complicado, porque muitas vezes a gente acaba influenciando e induzindo os outros. Mas eu entendi a sua questão, eu estou dizendo a minha opinião pessoal. Se a gente puder não ficar explicitando, eu acho que, às vezes, você vai criar menos problema. Porque eu volto a dizer, no Centro Espírita que eu estou dirigindo hoje, em Itanhaém, eu tenho pessoas que saíram do grupo porque um dos integrantes colocou uma crítica partidária dentro do grupo. Falei, olha, no grupo espírita, no Centro Espírita, nós não permitimos nenhuma posição. Agora, pessoalmente, eu não vou dizer, olha, você é proibido de falar ou você vai ser excluído se você tiver postura A, B ou C. Eu estou dizendo que é uma opinião pessoal e posso estar equivocado. Sim, a minha colocação é porque eu fico imaginando, vamos supor, no Facebook, no Instagram, eu digo assim, o partido tal tem propostas melhores, mas lá no Centro Espírita vai aparecer gente de outros partidos. Sem dúvida. Né? E aí ele pode dizer assim, puxa, mas esse cara é do partido tal, defende tal partido. E como nós temos muito radicalismo hoje em dia, quer dizer, nós vamos perder, né, dentro do Centro Espírita, pessoas, porque a liderança ali se manifestou sendo de um tal partido. Eu fico muito preocupado com isso. Eu entendo. E você tem razão, Donizete, nesse sentido. A pessoa que dirige tem que ser mais comedida. E se ela fizer aquilo que o Elahad falou, não for de forma agressiva, e deixar claro. Eu, por exemplo, eu me chamo Allan Kardec Pita Veloso, e meu irmão é Denizar Rivail Veloso. Então, meu pai gostava desse nome aí. E meu irmão tem postura exatamente oposta à minha, ele é espírita. Mas, assim, a gente discute isso no campo pessoal. No Centro Espírita, nós temos diretores, que eu participo, tendências completamente diferentes e até antagônicas. E a gente tem uma relação muito boa e gostosa. Isso não tem atrapalhado no nosso centro. Por quê? Porque a gente procura conduzir dessa forma e fala de forma explícita. Olha, nós vamos respeitar a opção de cada um, mas não vamos trazer para o Centro Espírita, que traz muita confusão e divisão. Obrigado. Donizete, vamos ouvir o Marcos também, Delis, não é? Só para lembrar um bocadinho que a gente teve uma passagem, Kardec orientando que assuntos irritantes não devem ser tratados na casa espírita, no centro espírita, tais como religião e política, né? Porque entendia Kardec à época que esses assuntos, até o de religião, porque tem pessoas participando da atividade espírita de então que não eram, que tinha lá suas religiões, suas preferências dogmáticas, não é? E que esses assuntos dentro do centro espírita são assuntos irritantes, que acaba não sendo produtivo. Então, trazer o assunto política partidária para a casa espírita é absolutamente indispensável, não necessário, não é? O líder espírita, aí eu vejo Donizete, né? Uma pessoa que tem grande penetração. Nas lives, né? Nas atividades doutrinárias, então já não mais só dentro do centro espírita, mas no que se torna público, não é? A posição, a opinião dele tem peso. É importante. Então, no que se refere à questão político-partidária, de preferência, uma manifestação dele tem de ser muito bem embasada na doutrina espírita, a ponto de poder fazer enfrentamento com qualquer um que pense diferente. Agora, se for só no preferência pessoal, por causa dos líderes dessa ou daquela vertente política,
fica no seu pessoal, é o seu íntimo, não é? Agora, fazer divulgação disso de certa forma, combater o mal. Se o mal está do lado de lá, devemos combater o mal. Né? E nós não podemos nos omitir. Agora, e naquilo que nós temos preferência, não tem alguma coisa para ser corrigido? Foi o que eu comentei. Eu estou num partido político e o meu partido político tem algumas preferências que são contrárias ao ideário que eu já adquiri, conhecimento doutrinário, eu tenho de fazer com que o partido mude ou eu mudo. Não tem como. E às vezes não é fácil. Né? Eu posso estar num partido, só assim para falar das polêmicas assim, um partido que é armamentista e eu sou contra a morte, então eu acho que não deve ser popularizado armas e munições à mancheia, à vontade de quem quer, que a utilização disso é para tirar vida, não é? Ainda que seja para proteção de patrimônio, é legítimo defender patrimônio tirando a vida? A vida não é o bem maior? Tá bom. E a outra posição, a questão do aborto, também não é bom. Se quem tem defesa de aborto, eu estou num partido em que tenha uma defesa do aborto, ou muda aquilo, ou mudo eu. Não é? Ô, Marcos, faz favor, filho, desculpe eu de fazer demorar, esperar aí. Ele precisa abrir o microfone. Marcos, abre o microfone. Agora sim. Estão me ouvindo agora ou não? Sim, agora sim. Desculpa, é questão de velho, né? Estou chegando aos 65 anos e essa dificuldade a gente se encontra. A manifestação vai ser muito curta. Primeiro, te agradecer, Allan Kardec, pela brilhante exposição. Dizer ao Kleber que eu vou investigar para ver se ele é meu parente, que eu sou Lelis Moreira também. Agradecer ao Guaraci essa empolgação pela doutrina espírita. E eu vou ser bastante sucinto para dizer que, na verdade, o maior mal nosso é a omissão, sim. E gostaria também de saudar o Donizete. Acho que faz uns 25 anos que eu não te vejo, mudou um pouquinho, né? A fisionomia, caiu o cabelinho, essa barba branca. 25 anos que estivemos juntos lá, fazendo uma palestra, tive a alegria de jantar em sua casa, estou aguardando o convite de novo. Mas depois de 10 anos de oficial da Polícia Militar, de professor universitário no direito penal, constitucional, e que eu agora completei 35 anos de Ministério Público, no Tribunal do Júri, vendo os homicídios e constatando uma legislação tão falha, tão problemática, eu falei, por que não entrar na luta? Né? Só para lembrar aos irmãos e falar para quem não me conhece, eu fundei uma casa espírita, Fé, Amor e Caridade, há 31 anos atrás. E nunca mais parei de trabalhar na doutrina espírita. E agora chegou a minha vez. Ao invés de aposentar, vou entrar na luta. Né? Como deputado federal, e a gente está com bastante convicção e ser aceito, não só no movimento espírita, como no Ministério Público, no Poder Judiciário. Estamos na luta aí, viu? E esse trabalho que você fez, principalmente Allan Kardec, que eu tive a alegria de conhecer hoje, ver essa fisionomia simpática aí na Baixada, eu sou santista de coração, né? Sou viúva do Pelé, como eles falam, tenho um carinho imenso pela Baixada. E é isso aí, nós temos que acordar, somos cidadãos do mundo, não é? E é importante participar com muita alegria e com responsabilidade, como espírita que somos. Temos que ser diferentes, né? E ligados ao Cristo sempre. Obrigado, foi uma alegria conhecer todos vocês. Estou à disposição aqui, viu? Vou deixar no chat o meu celular, qualquer contato, por favor, me ligue já. Ô, Marcos, você é de onde mesmo? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Também? Rafael e o Marcos? Ele é estadual ou federal. Vou quem sabe faz uma dobrada na espírita. Que legal, muito bom isso. Guaraci, Oi. deixa eu fazer uma observação que eu acho muito oportuna nesse momento. Eu vi um ditado, era um ditado antigo, eu não sei se é um ditado que serve para a área militar, mas serve para a área política, e o autor dizia assim, quando termina a política,
começa a guerra. Olha só como é importante a política. Política pode ter todos os problemas do mundo, mas quando você termina a política, começa a guerra. Nós estamos vendo uma guerra agora, porque não tem mais política, não tem, né? Não tem a política internacional, falhou, deixou de existir, então você começa a guerra. E o autor, observem, essa é do Norberto Bobbio, que é um estudioso, um jurista, né, famoso, um cientista político. Ele, num dos cursos que ele deu, ele diz assim, que ele não consegue lembrar 2 países democráticos que entraram em guerra. Normalmente são 2 ditaduras, ou uma ditadura e uma democracia. E ele falou, se alguém lembrar aí 2 países democráticos que entraram em guerra, vocês me lembrem, porque... Então, ele exaltando a democracia, exaltando a política, porque na política você vai discutir, você vai conversar, você vai buscar caminho. Quando você não faz mais esse processo de busca de solução, de negociação, de articulação, você entra em choque. E a gente sabe os horrores da guerra, na Segunda Guerra, a Primeira e Segunda, e tantas outras que existiram. Então, a política, apesar de estar cheia de nó e cheia de espinho, é ainda uma solução para evitar conflitos ainda maiores que pode desembocar, inclusive, em guerra ou em choques desnecessários. Pode fazer isso pela via política. É isso. Legal. Mais algum companheiro? Atílio? Fique à vontade, gente. Estamos no horário, não é? Poderíamos ter uma opinião feminina aí, né? Hã? Uma opinião feminina aí. Seria interessante. Márcia, Nós Rosa, temos Rosângela. nós temos uma atriz aí da lei, né? Uma atora, pessoas aí que poderiam até nos ajudar aí na elaboração de leis, né? Leis justas, injustas. Gente, só para informar, não é? Que talvez a gente perca depois esse bate-papo, embora vai ficar gravado, não sei como funciona isso direito, mas tanto o Rafael como o Marcos colocaram no chat, não é? Os seus celulares, não é? Também o Instagram, no caso do Rafael, para eventuais conversas, eventuais, até, vamos colocar assim, de eventual participação, ajudar, né? Porque são pessoas que comungam com os pensamentos que nós temos e são acessíveis para nós, né? Para nós espíritas. Então, fica de qualquer forma aí, né? A possibilidade de um contato, uma conversa, uma proposta, uma sugestão. Aí é de cada um, não vou entrar no mérito de quaisquer coisas que seja, né, Marcos, né, Rafael? Vocês compreendem que a gente tem uma identidade, né? A nossa identidade é sermos espíritas. Isso já nos faz muito próximos, uma família, não é? Então, é interessante a gente, eventualmente, poder conversar, trocar figurinhas, não é? E colaborar, eventualmente colaborar, porque se nós achamos que pode melhorar o que está estabelecido, eu acho que por questão de achar que pode melhorar é que saímos candidatos, quem sai candidato é porque pode melhorar. Se está satisfeito e está bom, fica do jeito que está, não precisa fazer nada. Mas não está bom. Não está bom, então devemos renovar, trocar, melhorar. E se tiver pessoas que comungam com os mesmos ideais e pensamentos nossos, tanto melhor. Não é? Enfim, está deixado aí, então, o telefone e o celular do Rafael e do Marcos. Anotem, não é? E vamos ajudar. Antônio Carlos, fica à vontade, filho. Pode falar.
Oi, boa noite. Boa noite, meu filho. Estão me ouvindo, né? Agora sim, só quando você fala. Eu sou aqui de São Paulo, estou na USE aqui do Tatuapé, né? E eu queria parabenizar só a ideia de trazer esse tema para nós, sem tendência nenhuma, né? Sem críticas, nem a políticos, nem a partidos, nem a ideologia. E é de grande esclarecimento para todos nós. Ainda bem que vocês vão deixar gravado aí para posteriores consultas, né? E visualizações de pessoas aí que se interessam pelo tema. E é um tema muito importante para nós, porque a gente sabe que teve alguns expoentes do espiritismo que transitaram pela política, como é o caso do Bezerra de Menezes, mas sem comprometer a doutrina espírita e o movimento espírita. Pelo contrário, ele foi o grande unificador, né, do movimento espírita. Então, eu queria só parabenizar, eu concordo com as ideias, as falas que houveram aí, eu só queria agradecer essa oportunidade desse encontro nosso aqui, tá? Conhecer pessoas aí, porque a gente fica aqui em São Paulo, a gente fica se reunindo dentro do centro, dentro da USE, e a gente tem pouca oportunidade de ver as pessoas de outras cidades, como é o caso de São José do Rio Preto aí, ó, nossos colegas candidatos, e é muito importante que leve, independente da ideologia, dos projetos políticos, que cada um tem os seus projetos, mas principalmente levar a ideia espírita para dentro das casas legislativas, para dentro dos debates políticos, levar a fraternidade, o amor, a caridade, isso que é importante. Porque nesse mundo que nós estamos hoje, precisa de tudo isso aí, né? Tudo que nós aprendemos com Allan Kardec, é isso que a gente precisa levar, essa esperança, essa paz, né? Esse abraço aos nossos irmãos, tá bom? Obrigado, viu? Beleza. Muito bom. Ô, Kleber, o que você acha do horário? Alguma questão? Porque se depender desse cara aqui, a gente vai ficar conversando por muito e muito tempo, viu? O debate ele é de altíssimo nível, né? Então é bom até a gente deixar registrado aqui para o nosso companheiro Allan Kardec, que aqui no bate-papo, as mensagens que chegam, né, são parabenizando pela fala, parabenizando pela exposição, né, e pelas ideias que aqui foram colocadas, que nos trazem elevação de consciência para que a gente saia do debate terra a terra, né? Do debate ideológico, sectarista, das paixões mundanas, para que a gente entenda isso sob um outro conceito, o conceito da razão, né? Então, deixar aqui registrado as várias manifestações aqui ao Allan Kardec pela excelente, pela brilhante exposição da noite de hoje, por todos aqueles também que falaram aqui, dando as suas opiniões, expondo aqui as suas ideias em relação ao tema que foi proposto na noite de hoje. Em relação ao horário, ele nos convida. É lógico que a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo, o que nos suscita, claro, que, de repente, um pouquinho mais à frente, a gente pode levantar outros temas, outras rodas de conversa, com temas ligados à questão política no movimento espírita brasileiro. Fica aí a dica para nós, né, da USE. Perfeito. Eu acho que vai ter de ter um segundo turno, viu? Mais próximo, viu, Rafael? Você, Marcos, até para a gente ouvir mais vocês, falar das ideias, dos pensamentos, das propostas, não é? Porque tem o programa, né, que a
Júlia está coordenando, né, da Espírita na Política, tal, está indo muito bem, eu acho legal, uma iniciativa. Nós precisamos começar a nos preocupar em ter uma visibilidade, porque nós não somos poucos os espíritas. Né? Nós não somos poucos os espíritas. E na condição de espíritas, que não são poucos, juntos, somos fortes. Não é? Mas, para isso, a gente precisa conversar, a gente precisa se entender, precisa se encontrar nessa esfera, nessa área também. Não é? Olha, o nosso desejo de saúde e paz para todos. Não é? Que tenhamos isso sempre presente em nós, que nós tenhamos a saúde e conservemos a paz. Não é? Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Não é? Então, os assuntos irritantes, como é o caso da religião ou o caso da política, não é assunto para tratarmos no centro espírita, mas é assunto para nós, enquanto espíritas, tratarmos uns para com os outros. Não é? E nos ajudarmos e nos esclarecermos dentro daquele aspecto de instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições. Não podemos ser omissos com relação a essa nossa obrigação enquanto espíritos encarnados que somos. Tudo bem? Vamos encerrar a nossa reunião? O Storino quer falar ou está dando tchau? Tchau. Então, vamos encerrar, gente. Guaraci, oi. Deixa eu só agradecer mais uma vez a você e a todos. Você agradece e faz o encerramento para nós. Tá, eu dizer que eu gosto muito desse tema. Teve um período que eu estava até abandonando um pouco essa temática, mas senti a necessidade de voltar para o debate, até porque a gente pode contribuir, não que a gente tenha a última palavra, ninguém tem a última palavra, mas a gente tem como contribuir no debate pela experiência. Eu tive na política, fui vereador, fui conselheiro de saúde, de meio ambiente, de diversas áreas. Então, a gente tem possibilidade de dar alguma contribuição. Então, eu acho útil isso, e você foi muito feliz de dizer, olha, nós não vamos fazer isso na tribuna espírita, mas nós podemos fazer reuniões como essa. Né? Aqui a gente faz fóruns específicos, como foi feito no Congresso, e deixar claro que, assim como eu vi um dia, viu, Guaraci, era uma notícia que dizia que o número, em termos proporcionais, não é em números absolutos, o maior número de juízes em termos profissionais, estava entrando num determinado concurso, era de espíritas. Falei, olha que bacana, né? A gente tem uma leva de juízes espíritas, em termos proporcionais, era o maior número que estava passando no concurso. E não é bom isso? É muito bom, é muito bom. A gente sabe que é um espinho lascado ter que apenar alguém, né? Ter que fazer, mas é maravilhoso. Nós temos diversos juízes, promotores, né? No campo aí da lei. Então, só estou querendo dizer que isso é saudável, positivo, possível, e se a gente tiver entendimento, equilíbrio, de não sair da ética espírita, a gente não cria nenhum problema dentro do centro, nem dentro do movimento. E a gente tem bastante material de diversos autores aí que falam sobre isso. Eu vou até falar um pouquinho, que o que eu mais gostei foi do Elahat, algumas coisas que ele falou eu gostei, então eu até ia passar um videozinho de 5 minutos, acabei não colocando aqui, que ele faz uma fala sobre esse tema, que eu gostei muito, porque ele foi muito preciso nas palavras e no conteúdo, tanto na forma quanto no conteúdo. Então, dizer mais uma vez que eu agradeço, parabenizar a todos que tiveram a caridade de me ouvir, porque eu falei bastante, mas que nós vamos fazer um parecido com esse, só com mais pessoas, né, na fala, menos tempo para os oradores, na Baixada Santista, mas será em maio. E a gente vai estar divulgando aí o mesmo tema, porque isso deverá ocorrer em diversos regionais e diversos intermunicipais. Parabéns mais uma vez, Guaraci, e a todos esses companheiros aí, ao Kleber, que fizeram
dar certo esse encontro. Muito obrigado pelo convite. Beleza. Só informando que esse material todo de hoje, dessa nossa conversa, logo daqui a pouco tempo, horas, já estará no YouTube, no canal Use Ourinhos TV. É isso, Kleber? É isso mesmo. E se assistiu, curta, compartilhe, lembre de ativar o sininho para receber as notificações com os nossos novos vídeos. Use Ourinhos TV é o canal da Use Intermunicipal de Ourinhos no YouTube. Beleza. Saúde e paz. Uma boa noite para vocês. Que Deus os abençoe sempre.